Super N. Na entrevista de sábado para encerrar o Super N, hoje a gente recebe aqui nos estúdios o capitão Silvano do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e ele vai falar sobre a gestão do risco de desastres no estado. Esse foi o tema de um seminário internacional realizado ontem em Belo Horizonte. Capitão, bom dia primeiro, prazer recebê-lo aqui. Rodrigo, bom dia, muito obrigado pelo convite, é bom poder ter essa oportunidade, né, para falar sobre esse tema tão importante. E em especial no momento tenebroso que vive Minas Gerais, então esse tema ele fica ainda mais importante para a gente discutir. Mas para começar esse nosso bate-papo, capitão, eu pergunto para o senhor o seguinte: primeiro, o brasileiro minimiza riscos de desastres? Na verdade, eu acho que o brasileiro está criando consciência do que é o risco de desastre, né? Porque a gente tem a nossa cultura mais reativa do que proativa, né? O que eu quero dizer? A gente costuma só agir, né? Historicamente e culturalmente falando, agir só depois que acontece algum fato, né? A gente não planeja, a gente não minimiza, não previne, não previne antes e não nos preparamos antes de acontecer alguma coisa. Então, a gestão do risco de desastre seria essas fases que antecedem um início de um desastre, por exemplo. Uhum. Então, a gente tem a possibilidade de antever possíveis problemas, ameaças, complicações, para depois efetuar uma resposta à altura daquilo que estaria acontecendo, né? Uma resposta mais efetiva. Vocês, enquanto bombeiros, inclusive, capitão, lidam constantemente com essa falta de planejamento por parte das instituições privadas, por exemplo. A gente está vivendo esse momento agora difícil em Minas Gerais, que evidencia muito uma falta de planejamento que nós, enquanto país, temos, e o senhor destacava agora há pouco, e o Corpo de Bombeiros, que é felizmente uma corporação muitíssimo reconhecida pela sociedade. É sempre bom a gente fazer esse reconhecimento, em especial depois que vimos em Mariana, do que vimos em Mariana e também em Brumadinho. Como é que é lidar, vocês trabalhando com essa coisa da prevenção, defendendo a prevenção, mas numa sociedade que não tem essa característica, que ainda não se atinou para isso? O papel do Corpo de Bombeiros é exatamente esse. O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais tem a função, né, de executar as ações, diversas ações no âmbito de proteção e defesa civil, que uma delas é conscientizar a população, empresas, acerca da importância da gestão do risco de desastres. Então, a nossa função é exatamente disseminar esse conhecimento, instruir, treinar, capacitar, para a gente ter uma sociedade mais resiliente aos desastres. Uhum. E ontem a gente teve esse seminário internacional realizado aqui em Belo Horizonte. É o 6º seminário internacional de gestão do risco de desastres. Eu estou vendo aqui que vocês discutiram, inclusive, capitão, a experiência japonesa nos desastres naturais, até pela localização geográfica do Japão. Sim. Hoje, mais cedo, inclusive, a gente noticiava que teve um tremor forte lá no Japão, por volta das 3h20 da manhã, no horário nosso aqui de Brasília. E eles são referência nessa questão Exatamente. Da gestão do risco de desastres. O que foi possível aprender com eles? O que eles trouxeram de lição para nós? Então, o seminário é uma ótima oportunidade que a gente tem de fazer esse intercâmbio de conhecimento com o Japão. Porque, pelo que você acabou mesmo de falar, que eles têm um know-how, têm uma experiência milenar na gestão de risco. Porque eles lidam com desastre o tempo todo, né? Então, já na 6ª edição, o seminário, a gente trouxe mais um especialista em desastres do Japão e a gente teve a participação de um ex-bolsista, né? Porque a gente tem uma parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, que vai lá no Japão, assim como outros militares do Corpo de Bombeiros, para aprender. Então, são cursos ministrados por especialistas que trazem esse conhecimento para falar exatamente o que eu acabei de dizer, de disseminar essa cultura. Então, o seminário, a gente consegue ter experiência do Japão, de brasileiros que estiveram no Japão. A gente teve também ontem a presença do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas. Mineiro, inclusive. Mineiro, então já participou, né, dentro do sistema de Proteção e Defesa Civil. Já esteve no estado, já esteve aqui em Belo Horizonte, né, e agora está na esfera federal. Então, assim, ele conhece o sistema como todo e pôde ajudar, né, nesse conhecimento, a difundir esse conhecimento, porque ele já tem experiência nas 3 fases também. O capitão, trazendo agora a discussão um pouco mais aqui para o nosso quintal, que é Minas Gerais, né? No começo da entrevista eu até falava que nós estamos vivendo aqui no estado esse momento de apreensão, esse momento de medo realmente que as pessoas têm vivido depois dos fatos ocorridos em Mariana, em Brumadinho, agora com a possibilidade real de acontecer na cidade de Barão de Cocais e em outras barragens também interior do estado afora que estão representando riscos para nós.
O que é que Minas Gerais tem a aprender com isso? E pergunto mais, por aquilo que o senhor vê, a gente depois, principalmente agora de Brumadinho, que é a tragédia mais recente, a gente já aprendeu alguma coisa? Eu acho que a gente aprendeu, estamos aprendendo e vamos aprender ainda com isso tudo que está acontecendo, né? Brumadinho é uma ocorrência que não se encerrou ainda. A gente ainda temos lá mais de 100 militares atuando diariamente. Né? Então, assim, a gente e uma logística muito complexa, né? Então, a gente vai com certeza aprender isso no futuro. Uma coisa que a gente já consegue identificar que tem uma lição aprendida é que a gente precisa trabalhar a gestão do risco. Não dá para ser sempre reativo a uma questão, né? Então, questão de mapeamento de barragens, questão de identificação de possíveis ameaças, de preparação daquela população que está em área de risco para uma evacuação, como é os modos que foi feito agora em Barão de Cocais, por exemplo, já são lições aprendidas já de Brumadinho, de Mariana. E faltou isso até então em Minas Gerais, né? Não digo que faltou, mas poderia ter sido melhor trabalhado, talvez por vários membros desse sistema, né? Porque como falta conhecimento e a gente entende essa necessidade de trabalhar, a gente tem que atacar por várias frentes. Então, o seminário entra como uma ferramenta de divulgação dessa questão do gerenciamento do risco de desastres, esse contato com empresas, com o público civil, com universidades, para incentivar a pesquisa nesse sentido. Tudo isso vai fortalecendo a nossa sociedade para a gente ter um Belo Horizonte, um Minas Gerais mais resiliente a esse tipo de evento. Para encerrar essa nossa conversa, capitão, a gente está falando aqui de grandes desastres, né? A gente pensa hoje nessa nossa situação que vivemos aqui em Minas Gerais com a questão das barragens, mas essa gestão do risco de desastres, eu imagino que isso pode começar a ser feito dentro de casa pelo cidadão comum que está nos ouvindo agora, né? Exatamente. E a gente aplica a gestão de risco em várias coisas, as coisas mais simples. Um exemplo rápido, por causa do nosso horário. Quando alguém vai a gente tem o costume de ir para Guarapari, por exemplo. Ninguém simplesmente entra no carro e vai embora, né? Você está com a sua família ali, pega o carro, vou para Guarapari agora e pronto. Você faz o planejamento antes, você vê qual que é a rota que você vai pegar, você vê quais são os restaurantes no caminho. Vai fazer uma manutenção do carro. Se precisar uma oficina no meio do caminho, o que você faz? Você vai criando seus planos, A, B, C. Isso que geralmente quem faz isso já está fazendo uma gestão de risco ali, por uma coisa simples que é uma viagem para outro estado, por exemplo. Agora, você pode fazer a gestão de risco de acidentes na sua casa, né? Tá com um menino pequeno, questão de quina de mesa, de alguma coisa que pode puxar e cair em alguma prateleira, algum armário, por exemplo. Essas gestões de risco de acidentes também contam e entram nesse caso de gestão de risco de emergências, por exemplo, né? Muito bem. Domésticas. Capitão Silvano, que é do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, falando com a gente sobre um seminário internacional de gestão do risco de desastres que foi realizado ontem em Belo Horizonte, dando pra gente inclusive dicas aí importantes pro seu dia a dia. Capitão, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite mais uma vez e sempre que precisar pode contar com a gente, Bombeiro 193. Contamos sim, a sociedade mineira viu isso muito de perto, aliás é sempre bom fazer esse reconhecimento de público para vocês, viu, capitão? Muito obrigado.